Existe uma realidade dura que ninguém te conta. A maioria das pessoas que chegam aos 45 anos já abandonou seus sonhos. Elas olham no espelho e veem apenas um rosto exausto, marcado pelas derrotas e pelo conformismo. Acreditam que o tempo passou, que as oportunidades se esvaíram, que é tarde demais para recomeçar. Mas e se eu te dissesse que essa é a maior falsidade em que você já acreditou? E se eu te revelasse que existe um princípio descoberto há quase um século que pode modificar completamente a sua vida, mesmo depois dos 45, 50, 60 anos? O problema não é sua idade. O problema não são as circunstâncias. O problema é imperceptível e está escondido nas intimidades da sua mente. São os modelos de pensamento que você carrega como amarras invisíveis, limitando cada passo que você dá. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem prosperar na maturidade, enquanto outras declinam? Por que certas pessoas aos 50 anos estão construindo impérios, enquanto outras, com a mesma idade, estão apenas subsistindo? A resposta está em um fundamento essencial que a maioria ignora: sua mente é como um jardim. Se você não semeia sementes de abundância conscientemente, as ervas daninhas da insignificância crescem naturalmente. E quanto mais tempo passa sem você assumir o comando, mais difícil fica limpar o terreno. Se você também acredita que isso poderia modificar sua vida, inscreva-se agora no canal. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdo como este e pode ser o primeiro passo de uma grande metamorfose. Deixe-me te contar algo que mudará seu ponto de vista para sempre. Existe uma força dentro de você, uma força que não decai com a idade, que não se esgota com o tempo, que, na verdade, se fortalece com a experiência. Essa força é seu poder de autossugestão. A autossugestão é o meio pelo qual você pode alimentar sua mente subconsciente com pensamentos de natureza criativa e positiva. É como você programa sua mente para o sucesso ou para o fracasso. Aos 45 anos, você tem uma vantagem que não tinha aos 25. Você sabe o que não funciona. Você já experimentou o sabor agridoce da derrota, e isso, paradoxalmente, é seu maior trunfo. Por quê? Porque o anseio fervoroso nasce da dor. Quando você realmente sente o peso das oportunidades perdidas, quando a frustração se torna insuportável, é aí que surge a força necessária para a transformação. Como está escrito em Provérbios 13:12, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Mas atenção, desejo não é apenas querer. Desejo ardente é uma fixação edificante. É quando você quer algo com tanta veemência que cada fibra do seu ser trabalha para conseguir. É quando você para de fazer planos de fuga e começa a fazer planos de vitória. Aqui vem a parte que quase ninguém sabe. Depois dos 45, você tem acesso a algo que os jovens não têm: discernimento prático. Você já cometeu erros suficientes para reconhecer padrões. Já teve desilusões suficientes para valorizar as oportunidades reais. Já enfrentou medos suficientes para desenvolver uma coragem genuína. O problema é que a sociedade te condicionou a acreditar que sua melhor fase passou. Te induziram a pensar que novidade é coisa de jovem, que mudança é perigosa na sua idade, que firmeza vale mais que crescimento. Essas são as falsidades que te mantêm retido. Mas existe um princípio ainda mais profundo: sua mente subconsciente não entende de idade. Ela não sabe que você tem 45, 50 ou 60 anos. Ela apenas executa os comandos que você dá através dos seus pensamentos dominantes. Se você alimenta pensamentos de restrição, ela cria uma realidade limitada. Se você alimenta pensamentos de oportunidade, ela transpõe barreiras para torná-los realidade. Pense nisso: quantas vezes por dia você se diz: estou velho demais, já é tarde demais, não tenho mais energia? Cada uma dessas frases é uma instrução direta para sua mente subconsciente criar exatamente essa realidade. Agora, imagine se, ao invés disso, você começasse a alimentar sua mente com pensamentos como: minha experiência é minha vantagem, minha maturidade me dá clareza, meus melhores anos estão começando agora. Como essa mudança de programação mental transformaria sua realidade? Mas não é apenas sobre pensamento positivo. Isso seria simplista demais. É sobre entender que, depois dos 45, você tem algo que os jovens não têm: discernimento para distinguir entre oportunidades reais e ilusões. Você sabe o valor do tempo, então não desperdiça energia com trivialidades. Você conhece o preço da derrota, então valoriza cada chance de sucesso. Como disse Eclesiastes 3:1, para tudo há uma estação, e tempo para todo propósito debaixo do céu. Talvez sua estação de maior abundância não tenha chegado aos 20 nem aos 30. Talvez ela esteja chegando agora,
quando você finalmente tem a maturidade para recebê-la e a sabedoria para mantê-la. Você está pronto para descobrir como essa metamorfose acontece na prática? Porque agora vou te mostrar exatamente como esses princípios se aplicam na vida real, através do relato de alguém que poderia ser você. Deixe-me te contar a história de Antônio Ferreira, um homem de 48 anos que trabalhava como instalador hidráulico em Campinas, São Paulo. Antônio acordava todos os dias às 5h30 da manhã, tomava seu café preto, amargo, e saía para mais um dia de trabalho pesado, consertando vazamentos e desentupindo esgotos. Naquela terça-feira de março, depois de 25 anos no mesmo ofício, Antônio recebeu a notícia que mudaria tudo. A empresa onde trabalhava estava fechando. "Desculpa, Toninho", disse o empregador, "mas não tem mais serviço para todo mundo. Você sabe como está difícil." Sentado na varanda de casa naquela noite, olhando para as despesas distribuídas sobre a mesa de plástico, Antônio sentiu o peso de cada um dos seus 48 anos. Sua mulher, Maria, estava fazendo faxina em 3 casas para suplementar o ganho, mesmo assim, mal conseguiam pagar o aluguel do sobrado na Vila Industrial. "E agora, Maria? Quem vai contratar um instalador hidráulico velho feito eu?", murmurou ele, mexendo no prato de macarronada que havia esfriado. Maria parou de lavar a louça e se virou para ele. "Antônio Ferreira, desde quando você é velho? Você tem mais jeito para encanamento que qualquer moleque que eu conheço. O problema não é sua idade, é sua cabeça." Naquela madrugada, Antônio não conseguiu dormir. Ficou pensando nas palavras da esposa. Será que o problema estava mesmo na sua cabeça? Começou a ponderar sobre quantas vezes por dia ele se dizia: "Tô velho para isso, não dá mais, já era." Foi então que se lembrou de seu Joaquim, um vizinho aposentado que sempre falava sobre programar a mente. Antônio sempre achava que era papo de maluco, mas naquela noite de desespero, decidiu que não tinha nada a perder. Na manhã seguinte, foi até a casa do vizinho. "Seu Joaquim, o senhor sempre fala sobre essa história de mente. Como é que funciona isso?" O velho sorriu. "Senta aqui, meu filho. Deixa eu te contar uma coisa que aprendi lendo uns livros gringos quando era mais novo." Seu Joaquim explicou para Antônio que a mente funciona como uma antena de rádio. Ela capta exatamente a frequência que você sintoniza. Se você fica repetindo que está velho, que não tem mais chance, sua mente vai trabalhar para provar que você está certo. Mas se você muda a frequência... Como assim, seu Joaquim? Simples. Todo dia, quando acordar, ao invés de pensar: "Ai, mais um dia de perrengue", você vai pensar: "Hoje vou descobrir uma oportunidade nova." Ao invés de se olhar no espelho e ver um velho cansado, vai ver um homem experiente, cheio de conhecimento. Antônio saiu de lá achando meio insólito, mas estava desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa. Começou a fazer exatamente o que seu Joaquim havia sugerido. Toda manhã, olhava no espelho e dizia: "Antônio, você é o melhor instalador hidráulico desta cidade. Sua experiência vale ouro." No começo, se sentia incomum falando sozinho, mas depois de uma semana, algo estranho começou a acontecer. Ele se pegava caminhando de cabeça erguida pelas ruas, prestando atenção em oportunidades que antes passavam despercebidas. Foi numa dessas caminhadas que observou um letreiro na porta de um prédio comercial: "Procura-se encanador para manutenção mensal." Normalmente, Antônio teria pensado: eles devem querer alguém mais novo. Mas desta vez pensou diferente: eles precisam de alguém confiável, experiente, alguém como eu. Bateu na porta do escritório. O administrador do prédio, um homem de uns 40 anos, o recebeu meio cismado: "O senhor tem experiência com sistemas comerciais?" "Tenho 25 anos consertando todo tipo de encanamento nesta cidade", respondeu Antônio com uma confiança que nem ele sabia de onde vinha. "Conheço cada tipo de cano, cada tipo de vazamento. Não tem surpresa que me pegue desprevenido." Conseguiu o trabalho. Não era muito, R$ 800 por mês para fazer a manutenção preventiva, mas era um começo. Mais importante, pela primeira vez em meses, Antônio se sentiu valorizado. Mas o que ele não sabia era que essa era apenas a primeira peça de uma metamorfose muito maior. 3 semanas depois, estava fazendo a manutenção dos banheiros do prédio quando ouviu uma conversa entre 2 empresários no corredor. Um reclamava para o outro: "Não aguento mais, George. Todo mês é a mesma coisa, vazamento aqui e entupimento ali. Perco mais tempo procurando instalador hidráulico do que cuidando do meu negócio." Foi aí que Antônio teve uma ideia que jamais teria antes. E se, ao invés de ser apenas um instalador hidráulico,
ele se tornasse alguém que resolve problemas hidráulicos de forma definitiva? Naquela noite, conversou com Maria, e se a gente montasse um negócio? Não só consertar, mas prevenir, fazer contratos mensais, como uma espécie de plano de saúde para encanamento. Maria olhou surpresa. Toninho, de onde saiu essa ideia? Você está diferente. Estou, Maria. Estou vendo oportunidades onde antes só havia problemas. Mas montar um negócio aos 48 anos, sem capital, parecia impossível. Foi quando Antônio se lembrou de outro conselho de seu Joaquim: quando você tem um anseio fervoroso, o universo conspira para te ajudar. Mas tem que ser desejo de verdade, não apenas vontade. Antônio começou a alimentar sua mente com uma visão clara. Ele se via sendo o doutor dos canos da região, resolvendo problemas que outros instaladores hidráulicos nem sabiam que existiam. Visualizava-se chegando nos clientes não como um funcionário, mas como um especialista. Começou pequeno, ofereceu para 3 comércios da Vila Industrial um diagnóstico gratuito. Passou semanas estudando cada sistema, anotando tudo num caderninho velho. Descobriu problemas que nem os proprietários sabiam que tinham. Olha só, seu Manuel, disse para o dono de uma padaria, esse cano aqui vai dar problema em uns 2 meses. Se o senhor deixar eu trocar agora, sai por R$150. Se esperar dar problema, vai custar R$500, mais toda a dor de cabeça. O padeiro ficou impressionado. Como você sabe disso? 25 anos vendo o cano quebrar ensina a gente a reconhecer os sinais, respondeu Antônio com orgulho. Em 6 meses, Antônio tinha 12 contratos fixos. Não eram grandes valores, entre R$200 e R$500 por mês, mas, somados, davam quase R$4.000 mensais, mais do que ele ganhava como empregado. Mas o verdadeiro momento de virada veio quando ele percebeu algo que mudaria tudo para sempre. Durante uma visita de manutenção numa loja de roupas, a proprietária, Dona Rosana, comentou: sabe, seu Antônio, desde que você começou a cuidar do meu encanamento, não tive mais dor de cabeça. Antes, vivia com medo de alagamentos. Foi nesse momento que Antônio compreendeu o verdadeiro valor do que oferecia. Não estava vendendo apenas serviços de encanamento, estava vendendo tranquilidade. Estava vendendo a certeza de que os problemas seriam resolvidos antes mesmo de aparecerem. Essa compreensão mudou completamente como ele se apresentava para novos clientes. Ao invés de dizer, sou encanador, começou a dizer, eu cuido para que você nunca tenha problemas com encanamento. A diferença no resultado foi imediata. Em um ano, Antônio tinha 30 contratos. Contratou seu primeiro assistente, um jovem de 22 anos que ele capacitou pessoalmente. Rafael, dizia ele, a habilidade qualquer um aprende. O que faz a diferença é entender que não consertamos canos, cuidamos da serenidade das pessoas. 2 anos depois daquele dia em que perdeu o emprego, Antônio Ferreira tinha algo que jamais imaginou. Uma empresa com o nome Fantasia Hidráulica Preventiva Ferreira, 4 funcionários e uma renda mensal que triplicava o que ganhava como empregado. Mas a maior transformação não estava nos números, estava na forma como Antônio se via. Não era mais um encanador velho e cansado. Era um empresário, um especialista, alguém que as pessoas procuravam para resolver problemas. Maria, disse ele numa noite de dezembro, abraçando a esposa na varanda da casa própria que haviam conseguido comprar. Lembra quando você disse que o problema não era minha idade, era minha cabeça? Lembro, sim, meu amor. Você estava certa. Eu passei anos me condicionando à derrota. Quando mudei a programação, tudo mudou junto. Naquele momento, Antônio compreendeu uma verdade que levaria para o resto da vida. A idade não é limitação, é experiência acumulada. O tempo não é inimigo, é professor. E a mente, quando programada adequadamente, não conhece impossíveis. Hoje, aos 52 anos, Antônio Ferreira não é apenas um empresário bem-sucedido. É a prova viva de que nunca é tarde demais para recomeçar, desde que você esteja disposto a reprogramar sua mente e abraçar o poder modificador que já existe dentro de você. A verdade é esta: seu melhor momento pode estar chegando agora. Você apenas precisa ter bravura suficiente para acreditar nisso e discernimento suficiente para agir.